Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo com o Bruno. O Bruno é condutor de pesados e ele vai falar um pouquinho sobre este assunto aqui conosco. Vamos lá, Bruno. Olá, olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos ao canal da Priscila Mota. O meu nome é Bruno Pruxa e tenho 27 anos. Fui motorista de veículos pesados de mercadorias, aqui também chamamos de camionista, de forma um pouco mais vulgar, tanto aqui em Portugal como na Inglaterra, sendo que a maior parte da minha experiência foi adquirida em terras de Sua Majestade, ou seja, na Inglaterra. Muito obrigado, Bruno. E eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios da profissão de condutor de pesados. Quais são os benefícios dessa profissão, Bruno? Bom, antes de mais, a profissão de motorista profissional de veículos pesados de mercadorias, portanto, é uma profissão com responsabilidades, com benefícios, com, com coisas também menos boas, como qualquer profissão. A motorista de veículos pesados consiste justamente em conduzir um veículo pesado e realizar o transporte de mercadorias. E poderá ser carga geral ou carga mais especializada, como combustíveis, outro tipo de mercadoria perigosa ou mercadoria em reboque frigorífico ou veículo pesado frigorífico. Os prós desta profissão, é uma profissão ideal para quem gosta de viajar, não gosta de estar parado no mesmo sítio, não gosta de estar fechado numa fábrica, num escritório, alguém que realmente goste de conduzir e se sinta à vontade para o fazer. Terá que ter também paciência para enfrentar horas, entre aspas, né, de trânsito. Estamos a falar do tráfego intenso, que é uma situação que induz algum stress, assim também estar predisposto, obviamente, a viajar. Pronto, mas isso já é uma coisa que já quando se vai para esta profissão, tem-se gosto naturalmente por isso. Muitas vezes também há quem vá para esta profissão por dinheiro, acho que não é de todo aconselhável, pronto, porque se formos fazer uma coisa só por dinheiro e não gostamos daquilo que fazemos, também não faz grande sentido, né? Não nos realiza pessoalmente e profissionalmente. Os principais contras, dependendo do serviço que se está a prestar, seja serviço nacional ou serviço internacional, os contras, um deles é estar muito tempo fora de casa, muitas horas. Não é um trabalho das 8 às 5, é um trabalho, sim, por exemplo, das 8 às Sim. 8, das 8 da manhã às 8 da noite, ou vice-versa. É um trabalho que às vezes implica turnos, pode acontecer numa semana trabalhar-se à noite e noutra semana trabalhar-se dia, ou então haver só vaga para durante a noite, mas também poderá haver a benesse de ser só durante o dia. O grande problema depois também serão as horas. Normalmente é uma profissão em que se desenvolve um trabalho que pode ir até 13 horas ou até 15 horas. Nossa, é. A realidade é esta. Apesar de, efetivamente, se conduzir 9 horas, todo o resto das horas são horas que estão envolvidas em outros trabalhos, desde Sim. as cargas e as descargas e o tempo que se está à espera das cargas, essencialmente. Sim. Outro dos contras é a questão, portanto, do tempo fora de casa. Pode ser uma questão a nível diário, ou seja, ao fim dessas 13 ou 15 horas de trabalho, no fundo, chega-se a casa e não dá para aproveitar grande tempo do horário fora do trabalho. É chegar a casa, comer, tomar banho e dormir. No fundo, acaba por ser uma vida, depois também se torna monótona nesse aspecto, sobretudo em funções que impliquem, ou certos serviços que impliquem as 15 horas efetivas de trabalho. Sacrificante, né, Bruno? Muitas das Sim, vezes. exatamente. E a questão, a nível internacional, piora um pouco as coisas se, sobretudo, quem esteja mais ligado à família ou que não suporte estar muito tempo fora de casa, apesar de gostar de viajar. Há duas coisas também aqui a perceber. Há o gostar de viajar de forma lúdica e viajar em trabalho. Coisas completamente Sim. distintas. Lúdica
a gente vai, sabe quando volta e o que é que vai acontecer, e aí está, estamos em âmbito lúdico, não estamos a trabalhar, Sim, não é? E quando é em âmbito de trabalho as coisas mudam de figura. A questão de estar muito tempo fora de casa é uma realidade. Em média, passa-se pelo menos 15 dias fora de casa, quando não é mais, no serviço internacional. Poderá haver serviços ou rotas em que permitam vir todos os fins de semana a casa, mas tal nunca é 100% garantido. Às vezes pode ocorrer uma avaria, algum problema na estrada, que vai logo influenciar toda a nossa ritmo de trabalho e que esteja programado, a questão dos clientes, ou porque demorou a carregar, ou porque se chegou tarde e depois aquilo foi atrasar toda a logística, porque o mundo dos transportes e logística não depende só do motorista, mas depende também da articulação entre a empresa cliente e a empresa dos transportes para a qual o motorista está a trabalhar. E sim. há outros fatores externos, por exemplo, uma greve, há outros fatores que têm influência também no próprio tráfego. Não é? Outro dos contras que eu vejo muitas vezes ou seja, a responsabilidade que é exigida ao motorista não é suficientemente reconhecida. Ao contrário que a Inglaterra é um pouco mais reconhecida, sobretudo a nível monetário também. Não só monetário, porque também o dinheiro não é tudo, mas sobretudo também a nível profissional, a própria metodologia do trabalho assim também o favorece, não é? Se aquele funcionário, né, aquele motorista, se fez mal, é chamado a atenção, também é ajudado a não cometer aquele erro e é chamada a atenção também quando assim é necessário, mas também há o reforço positivo quando o trabalho é bem executado. Cá em Portugal, eu pessoalmente não sinto a mesma coisa, apesar de haver exceções e haver, Sim. evidentemente, empresas que tenham uma atitude mais proativa, mais amiga, digamos assim, que façam um reforço mais positivo dos seus funcionários. Certo. E quanto ao salário, Bruno, o salário da profissão, como que isso é aqui em Portugal e no Brasil, ou perdão, na Inglaterra? Bom, a nível salarial, falando no caso português, para um Sim, serviço internacional é possível ganhar na casa de 1.500, por exemplo, até, por exemplo, 2.000 euros ou 2.000 e pouco. Mas tudo isto vai sempre depender do número de quilómetros que são feitos, apesar de a remuneração em função dos quilómetros ser, entre aspas, ilegal, né? Porque assim, a questão não é a meu ver, a interpretação que eu faço daquela lei é que o que é ilegal é promover práticas que sejam contra o estipulado por lei. O problema não é pagar os quilómetros, mas sim levar o motorista a fazer muitos quilómetros e isso ter consequências na questão do cumprimento da lei, colocar em causa o que está estabelecido na lei. Porque para fazer mais quilómetros é necessário fazer mais horas, fazer um determinado número de horas. E sim, isso para conseguir, ok, eu quero fazer estes quilómetros nesta semana e vou fazê-los, mas isso tem um preço. E esse preço, essa situação, é que é ilegal e não pode ocorrer. Ou seja, estarmos a praticar horas a mais de condução e infringir o que está regulamentado a nível de legislação da regulamentação social dos transportes, para obter, né, esse objetivo ou esse chamariz, digamos assim, não é? E a minha leitura que eu faço na lei, nesse parágrafo, é justamente essa. Não a questão de se pagar ao quilómetro, mas promover, digamos, o incumprimento da lei com base nessa questão de fazer os quilómetros e tudo mais. Esta é a leitura que faço. certo. Tanto que há patrões que continuam a pagar ao quilómetro, além do salário base, haver
o pagamento ao quilómetro e porque é que ainda não aconteceu nada em muitas das empresas. Pelo menos, e atenção, daquilo que eu sei que conheço pessoalmente. Não poderei responder nem falar pelos outros. Sim. Eu sublinho muito, tento sublinhar muito esta parte. Daquilo que sei que conheço, tanto quanto sei, as empresas continuam com este tipo de prática. Porquê? Porque na lei não está escrito preto no branco. É ilegal pagar ao quilómetro. É ilegal, sim, promover táticas, digamos assim, ou promover determinadas coisas que promovam o desrespeito por esta lei. O motorista pode ser pago ao quilómetro, fez X quilómetros, recebeu aquele X extra na remuneração. Agora é assim, o motorista não pode, com base nisso, desrespeitar as leis. Ou seja, para ganhar mais e respeitar a lei. Epá, isso é que é ilegal. E é isso é que as pessoas devem ter, e os motoristas ou os candidatos a motoristas devem ter noção. E, sobretudo, ler e reler a lei, e deixo aqui também sublinhado que esta informação não é vinculativa, mas sim informativa. Necessita sempre de se consultar, preto no branco, ler a lei e em caso de dúvida, consultar alguém que seja de confiança e de credibilidade suficiente para falar e abordar este tema, estas questões. Você falou do salário aqui em Portugal. Isso. E na Inglaterra, os valores, você pode dizer alguma coisa referente a isso, Bruno? É assim, a nível, antes de avançarmos para a Inglaterra, ainda gostaria também de sublinhar que a média, no fundo, e daquilo, em função daquilo que eu sei, que eu conheço e que já falei, à volta dos 1.700 euros, 1.800 limpos. Mas isto implica sempre estar fora de casa 2 ou 3 semanas em média. Normalmente, para quem faz rotas para mais longe, para ir países nórdicos como Noruega, Suécia, Dinamarca, ou países de leste, pronto, países muito mais, com maior distância, tendencialmente o salário será maior. Porquê? Porque aí faz mais quilómetros, estás mais tempo fora de casa. É outro nível, digamos, a nível salarial. Isto no serviço internacional. No serviço nacional, aí o salário é um pouco mais magro. Anda na casa dos 1.000 e pouco, pode ir aos 1.500. Quem faz o ibérico, ou seja, que apesar de muita gente não concordar com esta expressão do ibérico, porque a partir do momento em que sai de Portugal é internacional, e sim, é verdade, está-se a sair de Portugal, no fundo é uma rota internacional. Sim. Mas na gíria é chamado ibérico, porquê? Porque se faz só aqui a Península Ibérica, Portugal e Espanha, ponto. E normalmente quem faz esse tipo de serviço ibérico, o salário limpo, estamos a falar em valores líquidos, pós-descontos, em empresa sediada em Portugal a descontar em Portugal, e estamos sempre a falar com base nestes critérios, limpos à volta 1.400, 1.500, mais coisa, menos coisa. Há de estar entre os 1.000 e os 1.500. À volta disso, nunca é 100% certo aquele valor, poderá-se fazer mais ou menos quilómetros, vai dependendo de uma série de fatores, de acordo com naquele ano são praticadas as taxas de impostos, quer seja de IRS e por aí afora. Pronto, já é matéria mais de contabilidade, que é mais a área da Priscila. Sim. A nível da Inglaterra, os salários praticados, comparando com a exigência que é feita, as exigências que são feitas e as responsabilidades atribuídas e tendo em conta o mercado de trabalho, as empresas e tudo mais, o salário é muito mais atrativo. Se bem que o custo de vida também é um pouco mais elevado. Mas é um salário mais atrativo, por assim dizer, sobretudo para quem quer enviar dinheiro lá para fora. Ou seja, alguém, por exemplo, que venha do Brasil, vai trabalhar para a Inglaterra. Compensa. O valor que está o euro, né? Sim. Aqui, pelo menos. O real e o euro, se o real, à data que estamos a fazer este vídeo, anda na casa ali de mais ou menos 5 ou 6 vezes mais que o euro, será essa a média, não é? R$6,67, digamos assim, por €1. Ou seja,
o real está a valer pelo menos 6 vezes mais que o euro. Não, A o euro está a libra, valer 6 vezes mais do que o aliás, real. perdão, exatamente, o, real, o euro vale mais, 6 vezes mais. Isso. Se a libra já não está a valer tanto como valia há 10 anos, mas está a valer um pouco mais. Sim. Um pouco mais. Eu lembro-me que quando eu me vi embora, andava aí na casa de, portanto, uma libra equivalia a 1,13€, mais ou menos 1,13€, mais coisa, menos coisa. Agora imagine-se a libra comparada com o real. É Sim. sempre mais um pouquinho. Bem É mais, dinheiro em né? caixa. É dinheiro em caixa. E o que é que Sim. acontece? É vantajoso neste aspecto. Há N serviços até de transferência de dinheiro, e Inglaterra é um mundo nesse aspecto, até porque é um país que tem N nacionalidades e cujos esses, portanto, trabalhadores imigrantes utilizam, né, recorrem muito a estes serviços de transferência de dinheiro para todo o globo. Portanto, só para ter noção da dimensão Sim. da coisa, né? A moeda, né? Da moeda, exatamente. A nível salarial é mais tratado, mais atrativo, apesar de ser um custo de vida um pouco mais elevado. Isto vai depender depois também de região para região da Inglaterra, vai Sim. depender de serviço, de empresa e tudo mais. O salário é pago à semana, há sítios que é pago à quinzena, ou seja, 15 dias. Muito raro haver empresas que paguem ao mês, muito raro. O principal e forte, portanto, do costume inglês é o pagamento à semana, sendo que, por exemplo, hoje eu começo a trabalhar, só daqui a 2 semanas é que eu vou receber a primeira semana. Recebe-se sempre com uma ou Nossa. 2 semanas de atraso. Normalmente costuma ser assim. E faz até algum sentido, porque no final, se uma pessoa se quisesse despedir ou for-se embora, ainda tem, entre aspas, o pé de meia, que não é pé de meia nenhum, é aquele dinheiro que ficou em atraso, ainda tem ali 2 semanas para se conseguir orientar com dinheiro. Portanto, isso é um aspecto positivo, a meu ver. É uma forma de gestão, pronto, ao estilo, pronto, britânico. Eu acho Sim. isso espetacular, muito, muito interessante. E mais fácil para gerir o dinheiro, mais depressa vem o dinheiro, porque a partir do momento em que se começa a receber ali à semana, consegue-se fazer uma gestão completamente diferente do que se faz aqui em Portugal, em que o salário, na maioria das empresas, é recebido, né? Aliás, o trabalhador recebe ao mês. Mensalmente, sim. Outra questão, a nível de trabalho, em Inglaterra há muito poucas ou talvez nenhumas empresas que façam serviço internacional, pelo que o serviço nacional que é feito é portanto, nas Ilhas Britânicas, não é? Seja só na Inglaterra, ou fazer, por exemplo, Inglaterra, País de Gales, Inglaterra, Escócia, depende. Cada empresa depois poderá trabalhar ou serviço local ou Certo. serviço nacional. Serviço Nacional, eu trabalhei em ambos os serviços, tanto o local, chamado local, e o Serviço Nacional, e o Serviço Nacional lá implicava algumas noites fora, no meu caso sim, implicava noites fora, mas garantidamente ao fim de semana vinha para casa. Uma sexta-feira Sim. ou outra ficava queimada e tinha que regressar no sábado de manhã. Acontece, sobretudo portanto, para este tipo de serviço nacional, que eles designam o modo Trumper, ou seja, o nights out, noites fora, como pode ficar e vir dormir a casa, pronto, é assim, tem, digamos, esta instabilidade, entre aspas, não há certezas de vir todos os dias a casa, e depois há quem faça só turnos de noite ou turnos de dia, isto depois também fica ao critério de cada um que for para lá. Mas sim, sem dúvida nenhuma, a Inglaterra é um local mais atrativo para trabalhar em diversos aspectos, não só monetário, mas também noutros aspectos, quer sociais, culturais, metodologia de trabalho, completamente diferentes de Portugal. A única barreira, se for barreira, é a língua. Desde essa Sim. barreira passada, né?
é fácil de trabalhar e de nos adaptarmos ao sistema inglês. Eu pessoalmente gostei, também me identifico com muitas das coisas da cultura britânica e correu espetacular. Eu gostei da experiência. É bom Que e bom. recomendo. Isso é muito bom, Bruno, porque você também traz. Você pode comparar, né? Fazer a comparação do país Sim, sim, que é o sim. seu país e um Sim, outro país aqui dentro da União Europeia, né? Isso sim, exatamente. é de Tive mais-valia. tive muito boas experiências lá, mais boas do que más. As más, muito diminutas, quer dizer, no fundo algumas Sim, coisinhas correram mal, mas pronto, mas tirando isso, pronto, foi uma boa experiência, eu gostei, pronto, gostei da experiência de emigrar, gostei da experiência de trabalhar naquele país, com aquelas pessoas. que bom, E que Bruno. hoje eu tenho lá, pronto, muitos amigos do setor, pronto, meus amigos que eu contacto ainda com eles e pronto, e partilhamos novidades, né, através das redes sociais. Que bom, Bruno. E quanto aos riscos que essa profissão oferece? Os riscos, a questão da segurança, como que Sim. funciona, Bruno? A nível de risco e segurança, como qualquer profissão tem os seus riscos, os seus perigos. O risco desta profissão, estamos, portanto, em ambiente rodoviário, estamos sempre sujeitos a ter um acidente, sim, quer por causa dos outros, ou mesmo por causa de nós próprios, devido aos nossos comportamentos menos certos, menos corretos, devido ao estado portanto, do pesado, não é? Às condições da via, Sim, fatores também, pronto, como o stress ou o cansaço também tem influência, o consumo portanto, de substâncias psicotrópicas, consumo de álcool, que nunca, né, jamais poderá acontecer, bem como o consumo de substâncias psicotrópicas e drogas e tudo mais, sim, não deverão sequer fazer parte da equação ali, ali para a segurança rodoviária, não deverão estar no contexto, simplesmente. A pessoa deverá ter mente sã, corpo são na sua atividade motorista. E isso é um dos riscos, pronto. É um risco constante. A qualquer altura podemos ter um acidente, acontece. Claro que se certo. tomarmos as devidas precauções, esse risco fica muito minimizado. A questão pronto, de ser assaltado é um facto, é uma realidade. Infelizmente acontece às vezes. O ser-se assaltado, sobretudo em locais mais isolados, ou que haja uma maior incidência de atividade criminosa, é muito frequente, mas é sobretudo frequente é o roubo de combustível. É o mais frequente, não propriamente o assalto direto ao motorista, não quer dizer que não haja, porque também há, mas Sim, sobretudo é o roubo de combustível ou dos bens, isto é, da mercadoria do reboque. Isso é que são os dois principais tipos de crimes que ocorrem muito em ambiente neste ambiente, né, neste contexto enquanto motorista de pesados. certo. Os riscos, né, outras partes negativas, é estar muito tempo fora de casa, longe da família, o stress a que se está sujeito por causa das cargas da empresa, que quer que andamos a correr, que quer que a carga seja assim, seja assada, e porque o cliente não gostou, ou porque o cliente quis assim, e a carga não veio assado. Há sempre, pronto, esse fator psicológico também que acaba por ser estressante, não é? Sobretudo se for Sim, de forma, né, que aconteça de forma reiterada, por assim dizer. E depois é a questão também da alimentação, que apesar de haver sempre a opção de cozinhar no caminhão ou ir comer a algum lado, se bem que aqui em Portugal não nos podemos dar muito ao luxo disso, porque, sobretudo no serviço internacional, as coisas tendencialmente são mais caras lá fora. Na Espanha, ou sobretudo em França, nas áreas de serviço, as coisas são extremamente caras e são locais, pontos de passagem constantes, autoestradas, estações de serviço, portanto, bombas de combustível, são os pontos de passagem mais frequentes. Não dá propriamente para desviar constantemente a rota para parar ali próximo de um supermercado. Claro que as coisas são mais baratas, logicamente, mas não dá para fazer isso. É muito complicado. É preciso ter sorte também com as rotas e também haver um bom planeamento das mesmas. sim.
e às vezes nem sempre dá, por causa do tempo e porque se está à procura de parque. Há um conjunto de fatores que, no fundo, limitam muito essa parte e que, no fundo, também a alimentação fica prejudicada e acaba sempre depois por cair em maus vícios alimentares. O consumo de álcool também, infelizmente, acontece muito, mesmo que em alturas de descanso, né, quando se acaba o turno, Sim. não se vai pegar no caminhão, mas atenção a isto, que seja numa situação de condução ou não, eu não aconselho ao consumo de bebidas alcoólicas. E porquê? Porque mesmo em momentos de descanso, por exemplo, na Alemanha há relatos dessas situações em que a própria polícia, mesmo no fim do turno, e que o motorista já tirou o cartão, a polícia vai e controla o motorista, ou de manhã, antes do motorista ir pegar no caminhão, controlar o motorista antes dele iniciar a sua atividade. E se houver, portanto, a presença de valores de álcool acima do permitido naquele país, há sanções e bastante pesadas para o motorista. Ou seja, o princípio, portanto, da segurança rodoviária, portanto, né, a segurança portanto, do motorista, da viatura, do estado da viatura e tudo mais, são coisas que são bastante controladas e levadas muito a sério, sobretudo nos outros países da União Europeia, especialmente Inglaterra, especialmente a Alemanha, que são países bastante rígidos nessas matérias. O que eu acho muito bom, por sinal, né, Bruno? Sim, há esse controle. Por exemplo, sei lá, aqui em Portugal, pelo menos que seja do meu conhecimento, não há esse controle extra condução, fora da atividade de condução, mas na Alemanha há relatos da polícia abordar, das autoridades abordarem um motorista fora do âmbito de trabalho, por assim dizer, e estes uns serem apanhados com álcool, outros sem álcool, entre outras questões. Um pormenor, uma curiosidade, que me foi dada em âmbito de formação, é que podemos nem consumir uma pinga de vinho, mas temos uma garrafa de vinho dentro do caminhão. Não é bom, não é aconselhável. E porquê? Sim. Em caso de acidente, mesmo que até o motorista não acuse álcool, o facto de ter tido ali o álcool à disposição pode ser um motivo para lançar uma Duvidar, série de... né? Para duvidar, exatamente. Sim. Também há esse relato, né, que me foi transmitido em âmbito de formação, portanto, contexto de formação profissional para motoristas. Portanto, é preciso ter atenção a estes aspectos, sobretudo para quem queira portanto, trabalhar no ramo do transporte internacional. Certo, Bruno. Interessante tudo isso. E quanto à documentação, Bruno, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a documentação para poder se tornar um condutor de pesados? Bom, para ser um condutor de pesados aqui em Portugal, portanto, o motorista deverá ter, portanto, evidentemente, carta de condução, ter, portanto, aos candidatos a motoristas de pesados, aos candidatos que tenham só a categoria B, que é dos ligeiros, deverão ter pelo menos 21 anos para ter, portanto, para tirar a carta de categoria C, que é pesados de mercadorias, ou categoria D, de pesados de passageiros, correspondentemente o caminhão e o ônibus. Em português do Brasil, em português de Portugal, caminhão ou então autocarro. Ao ter, portanto, essa idade, portanto, tira a carta de condução, tira a categoria C e depois, só ter a categoria C não chega. Terá que frequentar uma ação de formação de 140 horas e estamos a partir do princípio que esta carta C está a ser tirada no momento em que este vídeo foi realizado, não é? Está a ser realizado. Sim. Portanto, tira a carta de condução de categoria C, e depois deverá frequentar a formação profissional, que é a certificação, né, o certificado de aptidão do motorista. Ao tirar essa certificação, deverá ir a exame na entidade que regula, portanto, os transportes, que é o IMT, Instituto de Mobilidade de Transportes, que é a congénere da DETRAN no Brasil.
Certo. E ao fazer esse exame é emitido um documento que permite ir a um balcão depois dessa entidade, um balcão administrativo, e pedir a CQM. O CQM, que é o Cartão de Qualificação do Motorista. Cartão esse que tem este aspecto, mais ou menos. Este ainda é o meu inglês, ainda não fiz a alteração do documento. Aí está o documento. Isto depois atrás traz as categorias averbadas. Claro que este cartão, ou seja, eu entretanto fui tirar este cartão, mas daqui a 2 meses fui tirar a categoria D de autocarros. Eu tenho que ir depois fazer um upgrade a esta formação, 35 horas, uma vez que já fiz as 140, fazer um upgrade para depois pedir e fazer novamente exame e depois pedir renovar o cartão, né, adicionar essa categoria AD para que ela fique aqui averbada. Atenção que só se pode, digamos, conduzir o pesado e usar esta qualificação profissional só para as categorias mencionadas no verso do documento. Certo. Ter atenção a esses pormenores. Posto isto, depois deverão pedir o cartão de tacógrafo, portanto, na gíria a gente chama o cartão do tacógrafo, mas tecnicamente é o cartão de condutor. Este está em inglês, porque ainda é o meu cartão de Inglaterra, ainda não fiz a mudança deste documento também. A única coisa que não mudei foi a carta de condução. Aqui está o verso do cartão, tem este aspecto, o português há de ser um pouco diferente, é um pouco mais feio, diga-se de passagem. Mas é um cartão com este aspecto, como podem ver aqui. Parece um cartão multibanco e este cartão depois é utilizado no tacógrafo digital para ver depois o controle dos horários de condução e que as autoridades depois controlam ao extrair este cartão, colocar num computador e ver se o motorista andou a comportar-se bem, ou mal. O mesmo também fazem aos tacógrafos, pronto, ligam mesmo, portanto, introduzir uma pena, depois essa pena faz o download dos dados, estes dados personalizados no computador em software. Pronto. Para esta citação, há citações de, portanto, quem tenha tirado a carta de pesados há mais tempo. Isto estamos a falar já para quem vai passar a carta estrangeira para, neste caso, por exemplo, uma carta brasileira para Portugal. Sim. Ao passar essa carta, ainda depois há portanto, outra situação, pronto, quer seja também de fora ou aqui em Portugal. Antes, até uma determinada data, eu agora não me estou a recordar muito bem essa data, pronto, que é uma questão um pouco mais administrativa, por assim dizer, e de legislação do que propriamente em termos práticos da legislação aplicável à atividade motorista profissional, mas até uma determinada data, portanto, a quem tirou essa carta de condução até essa data, terá que só fazer 35 horas. Quem fez dessa data para a frente, salvo erro, setembro de 2006, não quero estar a induzir em erro, e atenção, eu aconselho vivamente a consultar esta informação portanto, no suporte portanto, da legislação, portanto, para esclarecer melhor este detalhe. E para quem tirou a carta de condução a partir daquela data, já é obrigado a fazer uma formação um pouco maior, pronto, com mais horas, 140 horas. No fundo, depois o exame é igual para as duas situações, mas pronto, terá que ir depois a exame, depois dessa formação profissional, e assim obter portanto, a referida CQM. Certo. A nível de documentação, principalmente é isto. Quem esteja já cá em Portugal, estabelecido em Portugal, tem carta de condução, mas só tem a B, vai tirar a C, vai tirar a formação de 140 horas, faz o exame, pede a CQM, pede o cartão do tacógrafo. Bom, tecnicamente é cartão de condutor, mas para facilitar um pouco a interpretação, pede o cartão do tacógrafo digital. E pronto, e tendo essa documentação na mão, já pode ir trabalhar enquanto motorista aqui em Portugal. Para o estrangeiro, deverão consultar a legislação aplicável nesse país, e estamos a falar no âmbito da União Europeia, atenção, consultar a legislação aplicável a esse país e fazer a mudança da documentação. Isso é a coisa mais básica, mudar essa documentação para esse país e assim exercer a profissão ao abrigo das disposições legais desse país.
Certo, Bruno. E só para a gente finalizar, como que são as ofertas de emprego nesse setor, nessa área? As ofertas de trabalho. Bom, há trabalho, até há uma relativa falta de motoristas, pelo que não é muito difícil de arranjar trabalho, sobretudo se já tiver experiência e tiver vontade de trabalhar, tenha disponibilidade, há sempre muita disponibilidade, e tenha a documentação em dia. Pronto, e estamos a falar, em qualquer caso, seja documentação para quem está estabelecido em Portugal ou os nacionais de Portugal, tenham as cartas de condução e tudo mais em dia e não esteja inibido de conduzir, obviamente. Bem como também quem vem de países terceiros, por exemplo o Brasil, em que tenha a documentação também em ordem, neste aspecto profissional, como também a nível de legal, para estarem, portanto, a permanecer em Portugal, para trabalhar em Portugal e poder circular, portanto, em Portugal e na União Europeia. A nível de ofertas de trabalho em Inglaterra, isso. Há muito trabalho, sim, há muito trabalho. A nível dos salários serem mais atrativos, já houve tempos melhores, mas derivado de todas estas condições sociais, políticas, económicas. Claro que a moeda tem perdido um pouco a sua força e pronto, as circunstâncias já são outras. No entanto, não falta trabalho, há trabalho. A língua, claro, é um must, né? Sobretudo para quem domina bem a língua inglesa, é fácil arranjar trabalho, é fácil comunicar e há mais chances de obter um. Então, nessa área, pelo menos enquanto, né, estava numa situação de normalidade, se tinha bastante oferta, Bruno. Sim, ainda hoje até tem, porque em Inglaterra há uma grande falta de motoristas, sobretudo a população mais jovem não está interessada em agarrar esta profissão e, portanto, ao fim e ao cabo, esta profissão está um pouco envelhecida. Sim. Na Inglaterra. Ou seja, portanto, jovens na casa dos 20, 30 anos não é assim muito comum encontrar, a não ser o caso estrangeiros. Há, por exemplo, muitos romenos, por exemplo, a trabalhar na área, mesmo portugueses e nacionais também de outros países, que ainda agarram esta profissão. Sim, sim. Então, bom, acho que era isso, Bruno. Você quer colocar mais alguma coisa? Acho que você já falou muitas informações pertinentes e importantes para quem pensa, né, em estar vindo para a Europa e pensa em uma profissão. Lógico, como você bem colocou, tudo isso tem que ser muito bem feito, tem que estar tudo documentação tudo em ordem. Isso é um processo legal que não é um processo ilegal. Vou para a Europa, isso é tudo cor-de-rosa. Não é, né? As pessoas têm que saber da realidade e principalmente ter sempre em mente que as coisas têm que ser feitas corretamente para chegar até aqui, para chegar para ir para outros países, como seja. E é muito importante você ter vindo aqui, colocado aí o seu ponto de vista, como você mesmo disse, você é um profissional da área e tem o seu ponto de vista em relação a tudo isso, e foi muito bem colocado. Gostaria de acrescentar, pronto, todas essas informações não são vinculativas, mas sim informativas. Exatamente. E consultar a lei preto no branco para esclarecer as informações aqui expostas e também acrescentar informação de forma, portanto, sobre uma fonte fidedigna. Gostaria de esclarecer que todos estes pormenores e tudo mais relativamente à atividade de motorista de pesados refirma pesados de mercadorias, ou seja, categoria C. No caso dos pesados de passageiros, o processo é muito semelhante. No entanto, os prós e contras são ligeiramente diferentes. Apesar de não se trabalhar com mercadoria, está-se a trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas não é a mesma coisa que trabalhar com mercadoria. Também se passa algum tempo fora de casa,
se bem que ali há mais companhia, comparando com o motorista de pesados de mercadorias. Basicamente é isto. A nível, as explicações que eu dei sobre o mercado de trabalho aqui em Portugal e Inglaterra referem-se ao pesado de mercadorias. No caso dos pesados de passageiros, não estou tão a par desse mercado, por assim dizer, pelo que eu não tenho uma opinião formada, mas que também há trabalho, sobretudo lá na Inglaterra, pelo menos quando no tempo que eu lá estava, havia também ofertas nesse sentido. Mas pronto, relativamente a essa parte, não me poderei, pronunciar muito acerca da parte portanto, da atividade de motorista de pesados de passageiros. Tá certo, Bruno. Então, acho que é isso. O pessoal, quem tiver dúvidas aí, pode deixar as perguntas. Tenho certeza que eu e o Bruno responderemos à medida do possível, né? O que tiver dentro da nossa área, ou da nossa propriedade em falar, digamos assim. E agradeço a todos, agradeço imensamente, viu, Bruno? O seu tempo aí disponível para o canal, por estar aqui, estar ajudando a gente, estar participando do canal. Espero que você volte outras vezes com outros assuntos interessantes aqui de Portugal, que é uma cultura riquíssima, faz parte do berço da humanidade, e a gente tem muita gratidão e prazer em estar aqui, né? Recebendo tudo que a gente está recebendo de Portugal, principalmente de vocês que sempre estão disponíveis a estar ajudando, pelo menos da parte da minha família. O que eu posso dizer é que a gente está sendo muito bem recepcionado por todos vocês e estamos amando Portugal, simplesmente isso. É maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado, e qualquer esclarecimento, como a Priscila disse, podem deixar as questões no canal, que tanto eu ou a Priscila vamos acompanhando e respondendo às vossas questões, tudo que nos for possível. Priscila, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Certamente o único, mas o primeiro de muitos mais vídeos em que eu terei todo o gosto em colaborar e esclarecer o nosso público. Sim, muito obrigada então, Bruno. A gente volta outras vezes com outros assuntos pertinentes à sua profissão e outros assuntos. Tá bem? Muito obrigada. Muito obrigado. Tá, obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.